Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Cetera e tal. Eu sou Raquel. Olá, meu nome é Alex e hoje nós vamos falar sobre leishmaniose, que é uma doença que pode afetar tanto cães como seres humanos. Então é muito importante que a gente fique realmente ligado nela. Bom, para nossa conversa, trouxemos a médica veterinária a doutora Tássia Ferreira, que fez graduação na UFRPE-UAG e o mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que tem especialização em oncologia veterinária pelo Instituto Qualitas e também é sócia-diretora do Hospital Veterinário VetMais em Recife. É um prazer tê-la conosco hoje, doutora, e a gente sabe que realmente essa conversa vai ser muito enriquecedora, tanto para a gente como também para os ouvintes. O prazer é todo meu. Eu estou à disposição para tentar tirar as dúvidas de todo mundo. Bom, doutora, para iniciar nossa conversa, a senhora poderia explicar um pouco o que é a leishmaniose e qual sua importância para sabermos um pouco mais? Tá. A leishmaniose é uma doença de utilidade pública, digamos assim. Na verdade, é uma zoonose, né, que ela é transmitida, né, que são doenças que são transmitidas, né, entre homens e animais, né, e tem um caráter, né, falando em saúde pública, muito importante, assim, a gente tem hoje muitos cães, né, com a doença, assim como humanos também. Bom, e falando ainda um pouco sobre leishmania, quais são os principais sintomas que a gente pode observar nos nossos pets? Ó, nos cães, na verdade, existem cães que têm a doença de uma forma subclínica, ou seja, na verdade, você nem imagina que ele tem a doença, ele é portador assintomático da doença. Então, às vezes a gente encontra o paciente positivo, né, por acaso, né, ele não tem sintomatologia nenhuma, mas ele também, né, em algumas situações, ele tem alguns sintomas bem importantes. Né? Então, perda de peso, unhas bem grandes, né, feridas pela pele, principalmente ponta de orelha, às vezes o olho bem avermelhado. Existem alguns sinais clínicos também importantes, que são, você vê um paciente com um baço muito grande, né, um fígado muito aumentado. Então, normalmente, você pode pensar em leishmaniose como diagnóstico para diferencial, sabe? Bom, doutora, dentro desses sintomas que a senhora acabou de falar, existe algum sinal precoce da doença que os tutores possam ficar atentos diante de seus pets? A gente pede, quando tem essa doença, né, realmente de forma clínica, prestar atenção nessas coisas. Assim, um paciente que, né, tá comendo, mas não tá ganhando muito peso, o paciente que está realmente com essas unhas muito grandes, né, com essas feridas pela pele, eu acho que é importante o tutor ele se atentar para uma possibilidade de leishmaniose, principalmente sabendo que a gente está numa zona endêmica, né, tem muitos casos aqui na nossa região. Então, existe tanto essa situação, como eu falei, né, a situação do paciente não ter sintomatologia clínica. Então, um check-up, né, ocasional aí vai fazer toda a diferença, né, no diagnóstico da doença. E como a leishmaniose é transmitida, doutora? Porque a gente sabe, né, que doenças podem ser transmitidas de várias maneiras, né, por vetores e, enfim, outros motivos. Então, como é que a leishmaniose ela é transmitida diretamente? A leishmaniose não é transmitida por contato direto, por exemplo, né? Um cachorro positivo, se, né, teve contato com outro cachorro, não vai transmitir a doença. Realmente precisa do vetor, né? Que é o mosquito palha, né? Ele precisa, né, picar um paciente positivo para transmitir a doença para um outro animal. Então, sem isso, não tem como transmitir a doença de forma mais comum, digamos assim, né? Existem alguns relatos aí de transmissão placentária, então de mãe para filhotes, existem algumas coisas, né, não tão comuns, mas a forma mais comum de transmissão da doença realmente é através do mosquito palha. Tá certo, doutora.
A gente gostaria também de saber se existe algum local que tenha maior incidência dos casos de leishmaniose. Aqui em Pernambuco, a gente sabe relatos de doença em todas as regiões. Né? Até pouco tempo atrás, a gente pensava muito em zona da Mata Sul, principalmente, mas hoje em dia a gente sabe que no interior do estado a gente tem muitos casos, hoje até sertão do estado a gente tem muitos casos, aqui na região, né, eu falo de Recife, né, então aqui no litoral, né, a gente também tem muitos casos, né, então o estado de Pernambuco é um estado que é considerado endêmico para a doença, né? E falando de Brasil, a gente tem vários estados, né? Minas Gerais é muito conhecido por ter muitos casos de leishmaniose, Mato Grosso do Sul, né? É uma doença que está se espalhando cada vez mais. O diagnóstico, né, tá sendo feito cada vez mais também pelos veterinários. Então, é uma doença que, infelizmente, está chegando, né, em vários locais do Brasil. E sobre profilaxia, doutora, porque, como a senhora falou, ela é transmitida pelo mosquito palha, né? Então, qual seria uma maneira de a gente evitar o contato do animal com esse mosquito? Justamente evitando o contato do animal com o mosquito. A gente trata de diversas formas. Então, a partir de coleiras repelentes, né? A gente pode usar coleiras repelentes, inseticidas, mosquiteiros, né? Até pouco tempo a gente tinha a vacina disponível, né? Como meio de prevenção e, infelizmente, a vacina, pelo menos atualmente, eu não sei quando as pessoas vão ouvir esse podcast, mas pelo menos hoje, em setembro de 2023, está né, afastada do uso clínico. A gente não pode vacinar os pacientes mais. Mas só por meio de realmente repelentes. Pode ser pipetas, coleiras, né, inseticidas, nas suas mais diversas apresentações. É sempre bom ver se o produto ele tem a certificação para leishmaniose, né? Então, a gente tem esse cuidado de saber se aquela coleira ela tem certificação para leite, mas basicamente é isso, é impedir que o mosquito chegue no paciente. Bom, doutora, a gente gostaria também de saber quais são os principais métodos de diagnóstico da leishmaniose em cães e gatos, para identificar. Tá. Hoje em dia, né, existe os testes rápidos, né, de uso clínico de rotina, é o que mais se usa. Existe, né, a gente pode fazer uma punção na medula daquele paciente, punção de linfonodo, né, e fazer uma pesquisa direta em lâmina. A gente na rotina, a gente fala que normalmente quando existe, né, realmente uma forte desconfiança de leishmaniose, isso deve ser pesquisado bastante. Então, assim, às vezes o teste rápido pode dar negativo e mesmo assim você ter suspeita clínica e continuar investindo nisso, sabe? Então, mas o mais comum seria isso, são testes rápidos, punção medular, RIF ELISA também se faz, são testes mais da rotina clínica do veterinário, né? Sim, doutora. E como a gente tinha falado um pouco antes, a leishmaniose é uma zoonose, né? Então, como é que seriam os sintomas dessa doença nos seres humanos, né? No caso, como é que ela afetaria a gente? Em humanos, não é tanto a minha praia, não, né? Mas a gente sabe que humano é muito comum eles apresentarem esplenomegalia, né? Esse baço aumentado, fígado também aumentado, emagrecimento também, anorexia em humanos é bem comum, fraqueza muscular, e esses linfonodos, né? Os gânglios, né? Linfáticos normalmente ficam bem aumentados em humanos também. Basicamente são sintomas que normalmente a gente sabe que o humano também apresenta com a doença. Bom, doutora, sabemos que há alguns anos atrás, um pet com leishmaniose ele era praticamente sentenciado à eutanásia. Atualmente, existe alguma forma de tratamento para esses animais? Sim,
Felizmente, há poucos anos foi aprovada uma droga específica de uso veterinário, específica de uso para cães. Isso nos permitiu que a gente conseguisse tratar esses pacientes para a doença sem tanto impacto na saúde pública, porque antes era um grande dilema, né, a gente tratar o cão e ter um impacto na saúde pública, porque a gente usava, né, e não poderíamos usar drogas de uso humano. Né? E como agora a gente tem droga específica veterinária, a gente já pode tratar esses animais de uma forma eficaz, sem interferir na saúde pública. Então, não necessariamente se faz eutanásia desses animais, não. A gente hoje não indica eutanásia para leishmaniose nesses casos. Bom, doutora, e para finalizar, a gente gostaria de saber como é que fica o prognóstico desse animal, porque, como a gente tinha falado, né, acabava sendo uma sentença de morte antigamente e hoje em dia há um tratamento, mas como é que esse animal fica, como é que fica a qualidade de vida dele, o prognóstico dele após a doença? Olha, na minha prática clínica, eu vejo pacientes muito bem com leishmaniose. Então, eles deixam de ter sintomatologia, né? Às vezes, aqueles sintomas que a gente comentou, magreza excessiva, né? O paciente chegar mal e você iniciar o tratamento e o paciente ficar bem como se não tivesse nada. Então, eu falo bastante, né? O paciente fica bem, não fica bom, né? Então ele fica com a doença controlada, né? E fica com a qualidade de vida muito boa. Então, hoje em dia eu acho que vale super a pena tratar, né, o paciente, porque ele fica bem, mesmo sendo portador da doença, ele fica clinicamente estável, clinicamente bem. Bom, doutora, gostaríamos de agradecer a participação da senhora nesse podcast. Foi muito valioso sua presença aqui. A senhora quer falar algo para os ouvintes? Eu gostaria só de agradecer pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande pela UFAP. Eu me formei em Garanhuns há quase 11 anos. Né? Eu fui da primeira turma de veterinária da antiga UAG, que hoje é UFAP. Então, tenho um carinho muito especial pela universidade que me formou. E só agradecer pelo convite. Eu sempre estou à disposição se vocês precisarem de qualquer coisa. Muito obrigado, doutora. E a gente também queria agradecer aos nossos ouvintes por terem acompanhado a gente. Siga a gente também no Instagram, @petcetera_e_tal, no YouTube, petcetera_e_tal, só procurar lá, e também no Spotify, petcetera_e_tal. É tudo o mesmo nome, é fácil de achar. E também seguir a doutora no @TássiaPires_vet e também o @HospitalVet+. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau!